Alô, pessoal, vamos falar sobre Kaizen na prática, ok? Vamos lá. Para que fazer Kaizen? Para que fazer melhorias num processo? Para ser mais competitivo, para diminuir os desperdícios, que é dinheiro jogado fora, para conseguir envolver todo mundo, porque quando a gente faz Kaizen, a gente respeita as pessoas e a gente faz de maneira que todos possam dar sugestões de Kaizen, que é melhoria. É uma das bases do Lean, que é o sistema Toyota de produção, para ser mais feliz, no fundo, na vida da gente, para não perder tempo, para fazer as coisas de maneira mais rápida. A essência do Lean, ou sistema Toyota de produção, é busca incansável pela diminuição de todos os desperdícios, desde o recebimento do pedido até o envio para o cliente, o chamado lead time. Todos os tipos de desperdício, material, máquina, mão de obra, cérebro dos trabalhadores, tempo, etc, etc. Isso é feito continuamente, porque não existe nada 100% perfeito, né? Nada é perfeito. Então, quem acha que já atingiu a perfeição está errado, ele já está com problema. E essa melhoria contínua, existe uma palavra, um ideograma em japonês que significa Kaizen, que é melhoria. Eu vou explicar aqui. Sabe que os caracteres chineses e japoneses são iguais, não? São basicamente iguais. O Japão não tinha letras. Depois que os monges budistas, lá pelo ano 300 depois de Cristo, levaram para o Japão. Olha que coisa interessante, hein, gente? Olha, isso eu aprendi com um americano que nasceu no Japão e eu trabalhei na empresa dele, chamado Gemba Research. O Brad, que é um dos sócios, falou assim, olha, Kaizen é mudar para o melhor. Do lado de cima aqui tem um ideograma japonês, chinês, que significa eu mesmo, self. E aqui tem um par de chicote. Por que um par de chicote no Kaizen? Porque para mudar as coisas, a gente precisa começar com nós mesmos. O exemplo tem que partir da gente. Isso muitas vezes é doloroso, né? Todos nós temos defeitos, né? Quem já fumou na vida sabe que é difícil, é doloroso parar de fumar. Eu também tenho meus defeitos. E mudar esses defeitos não é fácil, é doloroso, dói. E aqui é pro bem. Aqui é uma curiosidade, aqui é um altar, aqui é uma coisa bonita, tá? Uma oferenda, uma coisa melhor. Pois bem, tudo pode ser melhorado. Olha o que esse japonês chamado Masaaki Mai, que no ano 2020 completou 90 anos. Ele é um japonês que fala muito bem inglês, então ele trabalhou nos Estados Unidos, uma espécie de embaixada japonesa, e ele levou em 1986 a palavra Kaizen para o Ocidente. Olha só, esse é o livro que é famoso, tá? Depois ele publicou mais um livro. Mas ele fala assim, todo momento, todo dia, em todo lugar, até em casa, e todo mundo tem que fazer Kaizen. Isso foi o sucesso do Japão. Você sabe que o tamanho do Japão é um pouco maior que o estado de São Paulo, e onde dá para morar, trabalhar, ter fábricas e ter plantações e ter residências é do tamanho de Sergipe, que por acaso é o menor estado do Brasil. E como é que o Japão é o terceiro PIB do mundo? Você sabe que existe Estados Unidos, primeiro PIB do mundo, China e depois Japão. Como é que o Japão, antes, na frente da Alemanha do Reino Unido, o PIB do Japão é o maior? Por que eles conseguem? Um dos segredos, escutem bem vocês, e se tiver algum presidente ouvindo isso aí, o Kaizen, a melhoria contínua, é um dos segredos disso aí, ok? Bom, o Kaizen visa atacar a causa raiz de todos os desperdícios. A Toyota está no meu set, tá? Materiais, tempo, pessoas, insumos, segurança, etc. Todos os alta administração, desde o encarregado até o presidente, eles devem buscar a oportunidade de fazer Kaizen e incentivar os trabalhadores a fazerem no chão da fábrica, no tal do Gemba. Gemba é o local onde as coisas acontecem. Tá cheio de desperdício nas fábricas do mundo inteiro. As pessoas que trabalham dentro de uma fábrica, no piso de fábrica, ou mesmo no escritório, as pessoas que estão lá em frente do computador, do notebook, geralmente eles gostam de fazer sugestão de melhoria
pois são elas que fazem e sabem fazer as atividades, né? O presidente não sabe fazer muita coisa que um operador ou um funcionário de escritório sabe fazer, tá? Eles gostam de ser reconhecidos, isso é natural do ser humano, é uma necessidade humana, tá? Ser reconhecido pelo trabalho que fez, pela sugestão que fez. Imagine se a melhor sugestão do mês, o presidente desce na fábrica e cumprimenta: Francisco, sua ideia que você deu no mês passado foi excelente. Você diminuiu o desperdício de muitos valores aqui. Muito obrigado pela sua colaboração. Tá? Imagina se o Francisco não ia ficar contente? Claro que ia ficar. O oitavo desperdício, eu falei que estão 7 desperdícios que a Toyota no meu. O oitavo desperdício é não usar a criatividade do seu pessoal. Quando você contrata mão de obra, o cérebro vem junto. A palavra mão de obra não é muito boa, porque parece que o trabalhador só tem mão, né? E o cérebro? O cérebro é criativo, o brasileiro é muito criativo. A dificuldade de fazer Kaizen é o seguinte: a alta administração não dá apoio, tá? Isso é muito mal. Quando a alta administração não dá apoio, as pessoas não fazem, né? Não são reconhecidas quando dão uma sugestão. E também outra coisa, a média gerência, os encarregados, supervisores, ficam às vezes com ciúme ou com inveja. Falam assim: puxa vida, essas ideias maravilhosas que aquele operador deu, eu que tinha que fazer. Mas eles não têm tempo de ver toda a fábrica, tem que delegar. Esse é o segredo de fazer Kaizen numa grande empresa. Outras dificuldades. Demora, um operador, por exemplo, sugere uma coisa que alguém da logística tem que analisar. Esse cara da logística fala assim: puxa vida, às vezes inconsciente, hein? Pensa assim: puxa vida, essa ideia é tão boa, mas eu que tinha que dar. Deixa aí do lado, daqui a 6 meses eu vou ver isso aí. Não pode, tem que responder em 2 semanas no máximo. Injustiça nas pontuações, isso às vezes pode acontecer. Às vezes tem participante que fica com inveja. Pô, só o Francisco ganha aqui. Claro, você não faz nenhum. Só o Francisco faz, só ele que dá sugestão, ou praticamente só ele. Olha só. Valorize mesmo as pequenas ideias, viu? Porque de pequenas ideias, de milhares de pequenas ideias, aparecem algumas dezenas de ideias fantásticas, que economizam milhões para a empresa. Olha só, deixa eu fazer umas reflexões de Kaizen, porque eu tenho 28 anos, nós estamos no ano 2021, eu tenho 28 anos de consultoria de Kaizen, de Lean Manufacturing, e eu tenho às vezes fazer umas reflexões. Olha, reconhecer a ideia das pessoas a pessoa fica motivada. Imagine se as pessoas se motivarem a ir trabalhar. Oba, hoje é segunda-feira. Olha, não adianta você fazer um programa de qualidade total se você não implanta algo parecido com Kaizen, tá? A motivação mexe com a mente e coração das pessoas. Você tem que conquistar a parte racional e a parte emocional de todas as pessoas. Não adianta você padronizar pela ISO 9000 ou IATF, qualquer programa de qualidade, ou organizar o hardware, se você não tiver mexer com humanware. Humanware é o ser humano. Paulo Gaudense era um psicólogo da região do ABC paulista e ele uma vez falou uma frase que eu gostei muito. Felicidade é gostar do que faz, sentir-se útil, enfrentar desafios e ser reconhecido quando se faz uma boa ideia. Não é bacana essa frase? Olha, principalmente engenheiros que vocês são, nunca se esqueçam da psicologia, tá? A parte humana, a parte da inteligência emocional é muito importante. Outra coisa importante, o Kaizen não dá para fazer sentado no escritório. Você tem que ir lá no Gemba. Gemba é o local onde as coisas acontecem, tá? Desde o tempo do Kiichiro Toyoda, que é o fundador da Toyota Vehicles, você tem que ir lá no Gemba. Go and see. Em inglês, a palavra watch é mais do que see. See é ver e watch é enxergar. Watching, por acaso, é o relógio, né? Não adianta ver o relógio, você tem que saber que horas são. São agora 18 horas quase, né? Sem ir no Gemba não dá para saber a verdade. Vocês têm que ir no Gemba, né? Sem achar culpado, hein? Você tem que perguntar por quê.
Como é que você pode investigar um crime? Lembra daquela série de televisão, acho que numa televisão qualquer, esqueci, acho que na Record, tinha uma série chamada CSI, Crime Scene Investigation. Como é que uma investigação do crime pode ser feita do escritório? Não, você tem que ir lá no Gemba, ver a marca do pneu, ver a marca do sapato lá do assassino, né? E tem muitos especialistas, às vezes acadêmicos em linha, que não fazem isso, não pisam no Gemba. Eu adoro ir no Gemba. Eu adoro pisar em lama em obra civil, em pisar em fábrica, colocar todos os EPIs e ficar vendo as coisas, tá? Não adianta no sala de ar-condicionado vendo tela de TV, de ERP ou do MES, não adianta nada. Você tem que ir lá no Gemba. Né? Tá? Tecnologia 4.0 é muito bom, indústria 4.0, mas você tem que ir no Gemba, não tem jeito. Outra coisa que eu quero explicar. Sabe que no Lean Manufacturing, no Toyota Production System, existem 3 palavras que tudo começa com G. Gemba, que é o lugar onde as coisas acontecem, Genbutsu e Genjitsu. O que é Gemba? É o shop floor numa fábrica, é o piso de fábrica, né? É o chão de fábrica. Agora, num teatro, não é na plateia, é no palco. É lá que acontece. Tá? E nas vendas é no cliente. Vai no cliente perguntando para ele, olho no olho. Tá? Pode ser até por telefone. Olha, o que vocês estão achando das nossas peças, os nossos serviços? Olha, eu sofro com telefonia e internet. Eu tenho que brigar com eles. Por que eles são assim, hein? Não pode. Tem que ter livre concorrência. Eu mudo. Tá? Eu mudo de cliente de fornecedor na hora que eu quiser. Bom, quando eu fui para o Japão em 94, visitei 11 montadoras de carros no Japão e numa delas eu falei, no Brasil a gente trata cliente que nem rei. Aí o japonês falou, peraí, aqui é diferente. Aqui o cliente não é rei, é mais do que rei, é Deus. Sem cliente pode fechar a empresa, tá? Bom, o Genbutsu é outra palavra, é a peça real, tá? É melhor do que um papel impresso ou uma tela de monitor, tá? Você tem que segurar na peça, para sentir a peça, tá? Em japonês, curiosidade, Butsurigaku é física, tá? Física, aquelas matérias que a gente estuda no colegial. E a outra palavra é Genjitsu. Jitsu significa a realidade, não é uma tela de televisão. Tá? Papai falava assim, Jitsu ane. Na verdade, não é bem o que o cara estava falando. Jitsu é realidade. Tá? Não é aquilo que está escrito, porque você sabe que as pessoas têm medo de contar a verdade para o chefe, né? Mas olha, você tem que afastar o medo. O Deming já falava assim, você tem que eliminar o medo de todos, de maneira que todos trabalhem de modo eficaz. Se você bota o medo no cara porque o cara errou, ele vai esconder os problemas. Eu nunca esqueço. O dono de uma grande empresa de embutidos no Brasil, ele foi para o Japão e numa empresa de cervejaria grande, ele viu a fotografia de um japonês na recepção, na sala de reuniões, no restaurante, e perguntaram por que esse cara está sorridente. Aí o japonês, gerente da fábrica de cerveja, falou assim, sabe o que aconteceu? Esse cara aí, no mês passado, fez uma besteira, estragou, ele lavou um tanque lá de cerveja, e em vez de abrir a válvula A, que jogava para a estação de tratamento de efluentes, ele abriu a válvula B. Tinha 50 mil litros de cerveja pronto para enlatar e estragou tudo. Ele confessou o erro. E nós premiamos ele. Olha só, hein? Se você não elimina o medo, as coisas não acontecem como você quer, tá bom? O Taiichi Ohno, que é o tal do criador do sistema atual de produção, ele falava assim para o engenheiro técnico novo, olha, fica parado aí. Ele pegava um pedaço de giz e riscava um círculo, que depois ficou conhecido como Círculo de Ohno. Esse é o tal do Taiichi Ohno, tá? Ele nasceu na China. Ele não é nem engenheiro, ele fez curso técnico em Nagoya. E olha só, se você coloca Círculo de Ohno, você vai encontrar essa figura aqui no Google Imagem. As pessoas têm que ficar parado olhando, principalmente o movimento das pessoas. Por que o cara está andando 20 metros para pegar uma chave de fenda? A chave de fenda tem que estar perto da máquina. Mas roubam.
Coloca um cordão de nylon ou de aço e não vai sumir. Você tem que olhar os desperdícios e ver com os próprios olhos. Tá? Vai lá. O Taiichi Ohno, ele adorava ir no Gemba e ficava olhando as pessoas. Não tenha preguiça. E um bom engenheiro de produção fica horas e horas vendo. Tá? Em 81, lembro que eu trabalhava na Villares, me mandaram para um problema de qualidade, não era minha área, hein? Mas foi por problema de qualidade lá em Manaus, na fábrica da Moto Honda. Naquele tempo só tinha a fábrica de motos da Honda no Brasil, não tinha carro. E lá eu falo um pouco de japonês e eu perguntei para o gerente de produção da Honda de Manaus, moto, onde é que é a sua sala do senhor? Ele falou, eu não tenho sala, eu fico o tempo inteiro no Gemba. Falei, nossa, caramba, não é só a Toyota que é, tá? Que sabe o que é. Ou aqui tem um erro de português, hein? Você sabe o que é TBC? Desculpa, meio chulo, mas tira a bunda da cadeira, pô. Vai no Gemba. Várias maneiras de fazer Kaizen. Uma é fazer o Kaizen todos os dias. Isso eu vou explicar melhor o que é isso. Plano de sugestão, muito barato. Fazer o Kaizen de uma semana, de 5 dias. Ou o tal do CCQ. Tá? Esses são os principais modos de fazer Kaizen. O melhor mesmo é isso aí, viu? Tanto o presidente, o CEO, como o porteiro, todos devem procurar o que melhorar. Quando eu entro numa fábrica e vejo a portaria, eu dou uma olhadinha, ver se as gavetas do guarda do porteiro estão identificadas. Ou se está com o puxador quebrado, pendurado. Então não tem Kaizen aí, tá? E olha a coisa que eu faço também. Eu vejo a entrada da fábrica, eu vejo a calçada da fábrica. Se a própria calçada da fábrica é suja e bagunçada, eu falo, essa fábrica eu não sei como é que é lá dentro não, hein? Tá? Eu tenho um cliente aqui no Santo Amaro, em São Paulo, eu vejo quando eu chego lá às 10 horas, toda quarta-feira, eu vejo uma coisa interessante. O varredor, ele varre a parte externa, a calçada da fábrica. Bacana, né? Olha só. Começa a limpeza pela calçada, tá? Não precisa limpar o outro lado da rua, mas a calçada do lado da fábrica, o varredor, o faxineiro da fábrica limpa, tá? Mas todos têm que procurar, do CEO ao porteiro. E a faxineira também, por que não? A faxineira também tem boas ideias. Eu estava atendendo uma gráfica em Santo André, São Paulo. A faxineira falou, olha, eu preciso de um lugar para guardar as coisas. Eu estou usando um banheiro de feminino e não dá para usar, porque está cheio de material de limpeza. Olha só, até a faxineira pode dar sugestão de melhoria. A segunda maneira de fazer Kaizen é pedir para os funcionários todos, escritório, fábrica e terceiros também, a dar sugestões. Coloque um papelzinho, um formulário simples, pode ser A5 ou A4, e deixa à disposição. Todo mundo, qualquer um pode pegar o papel e escrever uma sugestão. Isso aqui é uma sugestão de um cliente meu. Opa, eu esqueci de tirar o nome aqui, mas é uma grande empresa que fica em São José dos Campos, ex-Ródia, que implantou esse Kaizen. É um plano de sugestão. Olha só, aqui são os critérios de avaliação, tá? E nessa empresa aconteceu uma coisa fantástica. O presidente da empresa, o Caldeira, falou assim, olha, Hiroaki, esse ano, o primeiro ano que nós fizemos Kaizen, junto com o 5S, vieram sugestões muito boas. A empresa está economizando muito dinheiro porque está evitando desperdício. Eu quero dar um carro 0 km ano que vem para a melhor ideia do ano. O que você acha, Hiroaki? Aí eu pensei na semana que vem, eu voltava toda semana lá, falei, Caldeira, às vezes, devido a esses critérios aqui, pode haver imagina se aqui só 4 pessoas que podem dar sugestão, tá? Imagina se num determinado ano, o primeiro lugar ganha 98 pontos, o segundo lugar 97 pontos. Os dois, somente uma pessoa. Por causa de um ponto, eu vou perder um carro 0. De jeito nenhum, vai dar briga, né? Então eu falei assim, olha, Caldeira, faz o seguinte, pega as ideias, todas as pessoas que fizeram mais de 20 sugestões no ano, faz uma divisão de um carro 0, 30 mil, 35 mil reais, e dá para todos que fizeram mais que 20 sugestões
por ano. Todo mundo quer fazer sugestão para conseguir chegar. Se tem 19, tem que fazer mais um, né? Então imagina só, todo mundo ia ganhar dinheiro. Essa empresa ficou mais rica, por quê? Porque as pessoas participavam com alegria. A terceira maneira de fazer, eu aprendi com meu amigo Jairo Ramalho, foi uma invenção dos americanos, sabe por quê? Os americanos contratavam os consultores ex-Toyota, geralmente, né? Geralmente eram ex-Toyota, e iam para os Estados Unidos, para empresas como Boeing, General Electric e outros fabricantes, tipo Pratt Whitney de turbina. Eles iam lá no domingo à noite, chegavam na segunda e ficavam até sexta-feira, porque sexta-feira eles queriam voltar para o Japão, não ia ficar parado nos Estados Unidos. Eles já conheciam os Estados Unidos bastante, né? Então, durante uma semana, 5 dias, se reúne cerca de 10, 12 pessoas e coloca um terço da área onde vai atacar o problema. Tá? Problema de qualidade, produtividade, ergonomia, etc, etc. E um terço de uma área de suporte, tipo manutenção, PCP, engenharia do produto, engenharia de fábrica. E um terço de gente que não tem nada que ver com a fábrica. RH, contas a pagar, contas a receber, vendas. E junta todo esse pessoal. Durante umas semanas fazem melhorias. Durante uma semana, 5 dias ficam fazendo melhorias, intensamente. A gente costumava colocar camisetas ou roupas de cor bem vibrante, jalecos de vermelho, azul, porque numa fábrica grande, numa mesma semana, tinha 2 ou 3 grupos. Um com camiseta vermelha, outro com camiseta jaleco azul. E para quê? Para você evitar porque durante essa semana as pessoas têm que ficar integralmente durante 8 horas ou mais dedicados à melhoria. Se tiver um cara com camiseta vermelha fugindo, fala, onde é que você vai? Meu chefe me chamou. Não, nós falamos para o chefe que só na hora do almoço você pode conversar. Você tem que ficar aqui integralmente fazendo melhoria, tá? Então, essa é uma maneira de fazer Kaizen, que é a tal da semana Kaizen. É claro, se a fábrica é pequena e não dá para ficar com 12 pessoas sem fazer, entre aspas, nada durante uma semana, pode fazer em 2 dias, tá? Ou um dia. Isso a gente ajuda a fazer. E olha que interessante, todo final do dia, na segunda, na terça, na quarta e na quinta também, a alta administração, diretores e gerentes vão lá para ouvir dos próprios membros como é que estão evoluindo as coisas. Olha, nós pensamos que o refúgio podia se passar de 10% para 5%, mas já chegamos a 4%. Olha, não precisa comprar nenhuma máquina, não. Nós melhoramos a produtividade e não precisa comprar outra máquina. Olha que fantástico. A diretoria fica maravilhada, viu? E olha que eu aprendi com o meu sensei de Kaizen de 5 dias, o Jairo Ramalho. Se tiver consultor como agente externo, a gente tem que ficar quietinho lá no fundo. Quem tem que aparecer, quem tem que ser reconhecido são os membros, não a gente. Isso é psicologia, viu, gente? Aprendam isso. Se só você ficar falando, o pessoal não vai gostar. Olha só um exemplo. Isso aqui é uma empresa lá de Minas Gerais, perto de Betim, que eu trabalhava numa empresa de um amigo meu. Olha só, tempo de setup passou de 30 para 11. Movimentação, a gente coloca sempre por ano, sabe por quê? Porque você tem que multiplicar por 240 dias, né? Olha só, o cara andava 91 quilômetros para fazer o setup por ano. Agora só anda 2 quilômetros, olha só. Produtividade, a meta aqui era conseguir fazer 46 ou 45 mil peças por ano. Eles faziam peças para Fiat. Olha, conseguiram, tá bom? Olha só que bacana. Tá? É a ácido capô que eles faziam da linha Fiat. Olha só, essa é a empresa que a gente trabalha. Esse japonês aqui sou eu, tá? E aqui tem um outro colega. Aqui está aqui o João Hamilton, grande amigo meu. Isso aqui é uma fábrica lá perto de Betim. Olha só, todo mundo com camiseta vermelha ajudando a melhorar a produtividade da empresa. Olha, o nome de todo mundo e a gente dá um certificado para eles. Tá? Bacana isso aí. Outra maneira é fazer o CCQ, Círculos de Controle de Qualidade, ou dito CCQ. O CCQ, ele é muito importante porque foi uma coisa que entrou no Brasil em 1950, por lá pela Johnson & Johnson de São José dos Campos. Tá? Olha como é que é feito isso aí.
é um grupo de pessoas, voluntariamente, eles mesmos, eu quero participar. Eles pegam uma coisa que irrita eles, que incomoda eles, e ficam se reunindo no horário de trabalho, portanto ganhando. Ou mesmo fora dele, aí a fábrica devia pagar as horas extras, né, que ele trabalha, para atacar um problema. Interessante, eu fui um examinador voluntário de uma grande empresa japonesa em São José dos Campos, chamada Panasonic, que fabrica as baterias, as pilhas, né, e fabrica micro-ondas também. E lá eu era um examinador dos CCQ. Eles se reuniam 2 ou 3 vezes por ano e relatavam o que tinham chegado a cada etapa. Eu lia a folha de avaliação para ver qual o melhor CCQ, que tinha 4 ou 5 grupos fazendo CCQ nessa firma, Panasonic, e gozado. Eu lia todos os critérios, não tinha nenhuma linha chamada. O pessoal gastou 100 mil reais e o retorno foi 2 milhões de reais. Não tinha nenhum payback. Perguntei, por que não precisa? Aí eles falaram assim, olha, o importante é que eles atacaram um problema. O importante é a postura deles de atacar um problema e resolver. Bacana, né? Tá? Não é só dinheiro não, hein? Tá? Olha só, isso aí é uma empresa que eu não sei qual é, mas estava lá no Google Imagens. Desculpa se essa empresa não permitiu, eu tiro, tá? O importante é vontade de resolver problemas. Olha que bacana. Círculos de controle de qualidade. Bom, várias ferramentas podem ser usadas, viu, gente? Uma delas é o GUT, é a gravidade, urgência e tendência. Você coloca essas pontuações, tá? Vocês colocam no Google Pesquisa, você vai encontrar vários exemplos disso aqui. Olha só, você preenche aqui, você tem 3 problemas. Claro que esse problema 1 ganhou a prioridade 1, 36 pontos. É grave, é urgente e a tendência é piorar cada vez mais. Então tem que atacar esse problema. Tá? GUT, matriz GUT. Outra ferramenta é isso aqui que eu aprendi também quando fui consultor com um amigo meu. Você coloca uma matriz de prioridades. Do lado horizontal você coloca o que tem custo alto, desculpa, custo alto aqui e custo baixo aqui. Aqui é o impacto. O impacto significa o que a firma ganha com esse tipo de Kaizen. Aí você coloca post-it aqui. Claro que você vai atacar aquilo que é custo baixo, custa quase nada e tem alto impacto. Ó, impacto aqui, impacto nos melhores impactos. Começa por aqui. É coisa que custa, por exemplo, identificar faixa de segurança de fábrica porque teve acidente semana passada. Isso aí custa pouco, é só botar fita crepe, fita 3M no piso, tá? E consegue evitar acidentes. No segundo lugar, você vai colocar aquelas coisas que custam baixo, custo baixo e o impacto não é tão grande. No terceiro lugar, aquelas coisas que têm custo alto e também são coisas boas. Você tem que fazer uma análise econômica, payback aqui. E coisa que custa muito e não influi em nada, você não faz simplesmente, tá? Os vermelhos são os que não fazemos, claro. O que mais? Outras ferramentas que a gente usa. O tal do PDCA, que faz parte do método de análise e solução de problema, né? PDCA tem que planejar, analisar o problema, definir o problema, que é metade do caminho já andado, define bem, envolve as pessoas, hein? Envolve as pessoas que estão metidas nesse problema. Fazer, controlar, ver se aquilo que a gente pensou deu certo e agir, que é corrigir quando for o caso. Tá? PDCA que o Deming ensinou no Japão. E, claro, o famoso espinho de peixe, diagrama de Ishikawa, diagrama de causa e efeito. Ou, uma vez eu perguntei, o que é SEDAC? Aí descobriram que é diagrama de causa e efeito com adição de cards. Deve ser a post-it da 3M que inventou essa palavra SEDAC. No fundo, são 6 coisas, tudo começado em português com M, né? Que são sempre, todo problema tem uma dessas 6 coisas pode ser a causa. Eu falo brincando, mememe. Materiais, mão de obra, máquina, método, mememe. Meio ambiente e medidas.
Meio ambiente. Por quê? Choveu em cima das peças e enferrujou a chapa de aço. Tá aí o problema. Ok? O que mais? Brainstorming é uma ferramenta muito fácil de ser usada. É a tempestade, é o toró de Parpi. Todo mundo fala, tá? E vai buscando a causa. O que vocês acham que é a causa raiz desse problema que aconteceu semana passada e o cliente reclamou com a gente? Qual a causa raiz disso aí? Aí tem que ter criatividade e tem que respeito, tá? Respeito quer dizer que todo mundo tem que falar e não pode rir de nenhuma ideia, viu? Não pode gozar de nenhuma ideia. Olha, eu conheci um japonês chamado Nakao, que estava dando consultoria na Mercedes, e ele falou assim, olha, cuidado, hein? Aquela ideia que todo mundo começa a dar risada, cai na gargalhada, pode ser melhor, hein? Não dá risada não, hein? Tá? E às vezes, olha, isso um cliente me ensinou. O Alexandro, de uma empresa que eu dou consultoria, ele falou assim, olha, na hora que estava fazendo o brainstorming, ele saiu da sala. Perguntei por quê? Porque em muitos lugares, quando tem um gerente, um diretor, as pessoas ficam constrangidas. Então ele vai embora, né? Sai da sala, deixa o pessoal envolvido discutir o problema. Depois ele volta e fala, que conclusão vocês chegaram? Entendeu? Brainstorming. Isso aqui, olha, até consultor aprende com o cliente. O Alexandre me ensinou isso aqui, eu achei muito bacana. Bom, outra ferramenta simples para chuchu é perguntar why? Por quê? Não precisa nem ser 5 vezes, viu? Várias vezes. O Taichi Ono falava isso, olha, vai no Gemba, pergunta por quê. Por que está tendo esse refúgio? Está tendo esse refúgio porque a massa está muito... não está tolerando o aditivo. Tá? Por isso que está dando problema. É por isso, Tá? Outra quando a gente faz Kaizen, a gente tem que sempre pensar em fazer gestão à vista. O que é gestão à vista? É bater o olho e saber. O ser humano, desde o tempo das cavernas, ele era muito visual, né? Antes de ter escritas, né? Abecedário ou os ideogramas japoneses, chineses, o pessoal gostava de, olha, isso aqui estavam caçando, né? Caçando a comida, a proteína, tá? Então o ser humano sempre foi muito visual. Antes de escrever, ele é muito... O Japão usa esses kanjis, esses ideogramas, que são gestão à vista. Por isso que gestão à vista, o 5S pegou muito bem no Japão. Isso aqui é montanha, viu, gente? Não parece 3 montanhas? 3 montanhas. Aqui é rio, tá? Aqui é a correnteza do rio. Então, Yama, esse aqui, e Kawa é isso. E já é uma gestão à vista. Tá? Olha só. Uma gestão à vista que deve ser usada em muitas empresas é ter a instrução de trabalho, ou POP, procedimento, operação padrão, pertinho do operador. Não deve ficar numa gaveta ou nem no monitor do computador. Tem que ficar na frente do operador. Tá? E na hora de bolar uma instrução de trabalho, nunca se esqueçam, seus engenheiros de produção. Peçam sugestão para os operadores, para os team members e os líderes também, que também já foram operários, né, operadores no passado. Eles vão se sentir donos do processo. Eu vou contar uma história. Em muitos anos, 30, 20 anos atrás, eu visitei uma fábrica em Sorocaba que fabricava peças, cabos para antena de micro-ondas, coisa assim. E andando na fábrica, eu gosto muito de andar na fábrica, na mesa de um operador, ele puxou a gaveta e tinha uns papéis lá. Falei, o que é isso aí? Esse aqui é o segredo para fazer uma antena parabólica muito boa. Eu perguntei, isso não está no procedimento da ISO 9000? Falei, não, ninguém me perguntou. Imagina se o gerente manda embora seu operador, que sabe fazer uma antena muito bem feita. Se você mandar esse operador embora, você acha que ele vai deixar o segredo ali? Ele vai embora para casa. Entende? Cuidado. Envolvam as pessoas que fazem. Engenheiros mandam fazer, mas não sabem fazer. Isso, meu primeiro sensei de Lean falava isso. Não é sempre assim, claro, tá? O bom engenheiro é aquele que sabe fazer também, tá bom? Então, olha, coloque figuras, porque mesmo o operador que entrou ontem, ele sabe fazer, porque está tudo escrito. É só saber ler e interpretar as figuras. No Lean, o Standard Work, que não é bem instrução de trabalho, é mais um desenho em A4 simples, em que mostra que a célula, matéria-prima entra aqui, torno, furadeira,
desengraxante, fresadora, inspeção, empacotamento e produto acabado. Aqui você mostra que, olha, só pode ter 3 work in process. Work in process é produto em processo. Vai ser feito ainda. Ó. Tem que ter uma aqui e uma aqui. Só. Não pode ter peça no chão. Nem ter aqui. Não. Essa é o padrão. O tempo ciclo do operador é 75 segundos, que é menor, graças a Deus, do que o tempo TAC. O tempo TAC é o fluxo, o ritmo que deve ser feito para atender o cliente. O cliente quer uma peça a cada 90 segundos. Como está fazendo 70 segundos, tá bom, que bom, tá menos, né? Que mais? Aqui tem segurança, ó. Aqui tem coisa que pode machucar a mão de vocês. E aqui é onde tem inspeção, né? Esse losango aqui, tá? Esse aqui é o Standard Work visto pelo lado do Lean, que é diferente desse aqui, tá? É diferente. Isso aqui, olha como o Lean se preocupa muito com evitar desperdício. Aqui algumas gestão à vista aqui curiosas, né? Aqui é o refúgio, aqui data tal, aqui é os embarques feitos até o dia, acho que deve ser lá para o dia 7, 8, né? Bate olho e sabe que até o fim do mês tem que chegar até aqui, ou mais, tá? Isso aqui é um restaurante lá em Minas, acho que eu vi, eu achei bacana. Isso aqui em restaurantes de shopping também tem. Quem pediu ovo frito, né? É o dia que tinha, acho que dobradinha, ninguém quer dobradinha. Eu quero ovo frito. Quem pediu? A garçonete que demora seus 5, 10 segundos para fazer ovo frito. Quem pediu a bandeirinha de cor do ovo da gema. É aqui, tá bom? Gestão à vista. Simples assim. O gestão à vista, Kaizen, pode ser ter feito em casa. Olha o que eu fiz em casa. Isso aqui é um carregador de USB, tá? Tem carregador de celular. Como é que você coloca? Vermelho no vermelho, não precisa ficar vendo, tá? O USB tem sentido, né? Então, simples assim. Esse é um carregador e tem aqui um do vermelho no vermelho. Eu perco menos tempo. Simples assim. Aqui uma máquina, de longe você sabe que, puxa vida, tá 2 horas em setup e não tem ninguém fazendo setup. Aí o presidente ou o gerente vai lá dizer, puxa, máquina 1105, por que está em setup? É que está faltando uma ferramenta que o senhor mandou fazer, mas cancelou. Puxa, desculpa, tá? Isso é gestão à vista. Outra, coloque numa linha de montagem, principalmente, a produção hora e hora na saída da célula. Por exemplo, das 7 às 8, 100 peças. A meta era 120. Das 8 às 9, 120 peças, tá bom. E assim por diante. Você coloca, pede com caneta, hein? Você pode até usar aplicativo, tela, mas olha, eu prefiro quando você escreve com a mão, tá? Deixa uma caneta, um pincel atômico pronto para preencher isso aí. Depois, chega no fim do dia, arrebenta, você pode tirar até a fotografia. Isso aqui eu fiz numa empresa lá em Espírito Santo do Pinhal, um grande fabricante de chicotes elétricos para carro. Olha só o que eu vi. Eu peguei o pincel atômico com A4 e escrevi, não coloque a bobina no piso. E uma nota, olha, máximo... É feio um aviso assim? Sim que é feio, mas é proposital, porque assim alguém vai fazer com o computador, tá? Bonitinho, manda imprimir, etc. Tá? Mas olha, o melhor é fazer já do que esperar uma semana para fazer uma coisa bonitinha. Põe já, pô. O Kanban é uma gestão à vista, né? Você tem que fazer primeiro o que está no vermelho, que não tem nada, o que está no amarelo, e quando não tiver nenhum no amarelo, nem no vermelho, começa a fazer o que está no verde, sem muita pressa. Kanban é gestão à vista também. Procedimento bem visível, tá? Em cores. Olha, essa fábrica é aquela fábrica de chicote, lá em Espírito Santo do Pinhal. Olha só, gestão à vista até aqui, olha. Você sabe o que é MPT ou TPM, né? Total Productive Maintenance, manutenção produtiva total. Em que de manhã o operador coloca o pezinho aqui no ponto 2 e fala assim, daqui eu enxergo os 2 manômetros. Os manômetros tem que estar a tantos libras de pressão. Olha, isso aqui é gestão à vista. Depois ele vai para o ponto 3, 4, 5. Ok? O andon, que é um sinal luminoso e sonoro, né? Às vezes pode ser uma música, viu? Não precisa ser um apito irritante. Alerta o supervisor, o técnico, olha, a estação 4 está com problemas. Tem 2 tipos de andon.
O amarelo que avisa o supervisor para ir correndo lá ver. E o vermelho quando para a linha. Então, de qualquer maneira, o ponto 4 está com problema. O supervisor tem que ir lá. Tem que rapidamente verificar se ele pode resolver o problema. Outra coisa, sabe que quando eu estava com 22 pontos na carteira de motorista, eu tive que fazer o exame de novo, o exame de CNH, né, Carteira Nacional de Habilitação. E o professor me explicou uma coisa que durante 30, 40 anos eu não sabia. Você sabe por que o sinal de par é o único no mundo, pela ONU, não é redondo, é octogonal? Por que octogonal? Porque o outro lado saiba, né? Quem está olhando de frente sabe que tem que parar. Mas o outro lado que não precisa parar, ele sabe que quem tem que parar é o outro. Tá vendo? É gestão à vista também. Esse japonês aqui, chamado Chihiro Nakao, o Nakao, ele foi discípulo do Taiichi Ohno. Eu encontrei com ele em uma grande montadora de caminhões em São Bernardo no ano 2000. Eu sei falar um pouco de japonês, eu perguntei para ele, sabe que no Brasil, quando faz um Kaizen e sobra a gente, você manda a gente embora? Aí o Nakao falou, não pode, tem que usar um escritório chamado KPO, Kaizen Promotion Office, o escritório de promoção de Kaizen. Esse japonês está num livro chamado Mentalidade Enxuta nas Empresas. Ele, no ano 92, ele foi para Porsche, na Alemanha, e ele foi no Gemba e falou, vocês estão com muito estoque em processo. E salvou, não sei até que ponto salvou, a Porsche de enormes prejuízos. Esse é o japonês chamado Nakao. Ele está vivo ainda. E esse aqui ele escreveu dentro da fábrica, está escrito em japonês e alguém traduziu. Olha, para fazer Kaizen não precisa gastar dinheiro, viu? Aliás, é para gastar pouco dinheiro. Eu vou falar isso daqui a pouco. Tem que ter disposição. Tem um pouco do conhecimento, olha. Eu dei consultoria numa fábrica da Danone lá em Maracanu, perto de Fortaleza. Eu nunca tinha visto como é que faz bebida láctea, né? Danone, essas coisas. Aí não precisa saber. Você precisa ter um conhecimento de alguma coisa, tá? E andar bastante. Vai para lá, vai para cá e suar a camisa, tá? Esse é o Nakao. Ó, Nakao escreveu em... aqui ele escreveu o ano primeiro, né? Acho que é o ano. Ou não, 96, acho que. Mas esse cara aqui é um cara que ainda está vivo. Ele era bravo, viu? Bravão, tá? Tem um live que eu fiz com o Milton Zen, que trabalhou nessa grande montadora de caminhões no ABC, em São Bernardo do Campo. Ele fala que ele era muito bravo. E a tradutora japonesa, que falava japonês bem e português bem, ele falava exatamente como o Nakao falou. Se o Nakao pegava na mesa e batia assim na mesa, a tradutora também batia na mesa. Eu não sabia disso. Foi assim que essa grande montadora ficou melhor que a matriz lá na Europa. Olha só, não precisa gastar dinheiro, viu? Eu faço uma brincadeira, olha só. Você sabe que uma lima sem cabo você pode machucar. Coloca sabugo de milho, é barato, tem aí na lugares que vende milho. Com um cabo de vassoura, né? Depois você melhora, mas não gaste muito dinheiro, não. Olha um Kaizen fácil. Eu estava indo no meu cliente lá em São José dos Campos e eu vi isso aqui e falei, não, deixa eu tirar uma foto. Imagina que aqui fica um ponto de ônibus e do lado de cá fica uma padaria. Você acha que o cara que desce do ônibus vai dar uma volta daqui, uma bruta volta? Não, ele cruza tudo, ele sobe em cima da grama. O que a prefeitura tem que fazer? É pavimentar essa trilha, deixar uma subida suave, colocar, além de pavimentar, talvez colocar uma rampa para deficiente físico, cadeirante e até talvez uma corrimão, né? Então, você tem que facilitar a vida das pessoas. Kaizen é isso, facilitar a vida das pessoas para a empresa produzir mais com menos recursos, evitando problemas de qualidade e produtividade, tá? Então, gente, esse live aqui foi pedido pelo pessoal da Conap e eu gostaria. Vocês gostaram? Olha, isso é informação, viu? O que eu estou falando é só informação, não é formação, tá? Pratiquem. Só aprender não serve para nada. Informação não é formação. Isso é quem fala, acho que foi o Leandro Carnal, que tem um Lean no nome dele, né? Leandro Carnal, um filósofo ou professor de história, não me lembro. Tá? Então, olha só. Quem quiser mandar o WhatsApp para mim é o 99383-9456, tá? E meu YouTube está cheio de vídeo, tá?
vídeos parecidos com esse também tá bom, ok? Muito obrigado e até a próxima. Pratiquem, viu? Sem prática não serve para nada.